Bom, gente, agora então nós iremos resolver a questão 2. A questão 2 é uma questão de gráfico, requer bastante, análise do gráfico, interpretação do gráfico. Eu não vou desenhar o gráfico aqui por motivos de, tanto espaço quanto clareza do gráfico. Eu acho que é mais fácil vocês acompanharem pela prova mesmo para ver certinho onde está cada ponto, qual o valor da função em cada ponto e tudo mais. Mas eu vou ler a questão aqui para vocês. Uma partícula de massa m obedece à lei horária para a posição conforme a figura, onde x é dado em metros e t em segundos. O gráfico que a gente tem, se vocês pararem para observar, é um gráfico que apresenta várias oscilações, só que são cada vez oscilações menores, certo? E daí assim, o que o exercício pergunta? Indique a afirmação que é compatível com a figura. E daí ele pergunta três coisas nas afirmações. Ele primeiro pergunta qual que é o regime de amortecimento, né? Qual que seria, entre subcrítico, crítico e supercrítico. Então a gente precisa saber analisar o formato do gráfico. Ele pergunta quem que é o gama e quem que é o ômega do problema. E daí com isso, e para achar esses valores, a gente precisa fazer algumas contas utilizando pontos do gráfico. A primeira informação é fácil de resolver. A gente sabe que é um gráfico com várias oscilações cada vez menores, né? Se vocês lembrarem, são oscilações amortecidas por curvas exponenciais, né? Então a gente sabe pelo formato do gráfico que o regime de amortecimento é o subcrítico, cuja solução geral é essa aqui que está escrita na lousa. Então, com isso, a gente já consegue deixar entre duas alternativas, a letra A e a letra C. Tudo bem? Daí, qual outra informação relevante a gente consegue tirar do gráfico? A gente consegue perceber que a primeira oscilação do gráfico, ela vai do instante 0 até o instante de tempo 1,6 segundos, né? Então, a primeira oscilação, ela se completa num período igual a 1,6 segundos. Por que essa informação é importante? Porque é a partir do período que a gente vai usar, a gente vai encontrar o ômega, tudo bem? E daí assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Sabendo o formato do gráfico, o regime de amortecimento e o ômega, a gente já consegue chegar numa resposta e terminar o exercício. Porém, eu vou fazer com vocês aqui os métodos para achar o gama também, para caso você tenha qualquer tipo de dúvida, caso num exercício da sua prova ele pergunte qual é o gama, você saiba como resolver. Então, primeiro eu vou achar o ômega, tudo bem? E depois eu vou achar o gama. O ômega é bem simples. Se vocês lembrarem, o ômega ele pode ser escrito como 2π sobre o período. É só fazer a substituição, né? 1,6 segundos, se vocês lembrarem, é 16 sobre 10, né? 16 sobre 10, se a gente dividir por 2 em cima e embaixo, é 8 sobre 5, tudo bem? E a gente vai usar essa fração, acho que fica mais fácil de trabalhar do que com 1,6. Então a gente vai ter 2π dividido por 8/5. Se a gente inverte a fração, vai dar 10 sobre 8π. 10 sobre 8 é 5 quartos de π, e 5 quartos de π é 1,2 de π. Tudo bem, gente? Segundo a menos 1, porque essa é a unidade do ômega. Esse é o valor do meu ômega. É um número claramente maior do que 3,1415, porque eu estou fazendo π vezes 1,2, que é maior do que 1. Então, o valor do meu ômega, ele tem que ser maior do que 3. No mínimo, até porque π já é maior do que 3. Então, claramente, o meu ômega vai ser maior do que 3. Se você observar as afirmativas A e C, que dizem que o regime é subcrítico, na letra A a gente tem que o ômega é aproximadamente 4, que satisfaz essa condição, se é maior que 3. Na outra a gente tem que o ômega é aproximadamente 2, então essa está errado. Então, gente, se você está satisfeito com isso, se você sabe que o regime é subcrítico e que o ômega tem que ser maior que 3, portanto aproximadamente 4, você já responde o exercício e sabe que a letra certa é a letra A. Porém, eu vou fazer com vocês o método de resolução do gama. Eu vou deixar o ômega anotado aqui no cantinho, então eu sei que o meu ômega é 5 quartos de π. Eu vou deixar anotado dessa forma, tá, galera? Porque é dessa forma que eu vou usar o ômega depois ao longo do exercício. E vou apagar o restante aqui. Vou apagar o período também, que já não me é mais útil, nem nada do tipo. Como que eu vou achar o gama? Vai ser a partir da fórmula da solução geral, tudo bem? Eu vou achar vários pontos do gráfico, substituir os valores de t e os valores de x na minha equação para conseguir isolar as minhas variáveis. Porque até agora, quais são as minhas variáveis? Eu não conheço a zero, eu não conheço gama e eu não conheço φ.
Então, são 3 variáveis, eu vou precisar de 3 equações, ou seja, eu vou precisar pegar 3 pontos do gráfico. O primeiro ponto que eu vou escolher é o ponto de tempo t igual a 2. Por que eu vou escolher o tempo de t igual a 2? Porque ele consegue me proporcionar um valor bastante específico do x. Eu consigo fazer com que o x no tempo t igual a 2 valha 0, tá? Então, olhem o gráfico, observem bem, tipo, percebam que no tempo igual a 2, o meu x é 0. Então, eu vou substituir esses valores aqui. Eu vou ter que x é 0, o meu a0 eu não conheço, eu vou ter e elevado a menos gama sobre 2 vezes 2, ok? Vezes cosseno de quem? Do meu ômega, que é 5/4 de π, vezes o meu tempo, que é 2, mais o ângulo φ. Tudo bem? Eu tenho aqui um produto de certas coisas igual a 0. Eu sei que o meu a0 não é 0, então eu posso passar ele dividindo. Tudo bem? A minha exponencial, eu sei também que ela nunca vai valer 0. A função exponencial nunca assume valores de 0, a não ser que tenha subtrações e tudo mais, mas como aqui é uma exponencial pura, ela nunca vai valer 0. Então eu também posso simplificar ela da minha vida. Eu vou acabar tendo cosseno disso aqui igual a 0. Então eu vou ter que cosseno de 5 sobre 2π mais φ é igual a 0. Tudo bem, gente? Daí, agora é aquela questão. Se o meu cosseno vale 0, quanto que vale o meu ângulo? O meu ângulo pode valer 0 ou 2π, mas é sempre mais comum a gente pegar o menor ângulo possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse termo aqui de dentro, esse ângulo aqui de dentro, é, na verdade, 0. O ângulo 0 porque... Não, perdão, minto. Se o cosseno é 0, só existem 2 valores, π sobre 2 ou menos π sobre 2, certo? Esses são os valores do ângulo que zeram o cosseno. Então, eu vou sempre pegar o menor deles. No caso, eu vou pegar o π sobre 2. Eu vou igualar esse ângulo aqui de dentro a π sobre 2, porque é o valor que faz o cosseno ser 0. Então, eu vou ter que 5 sobre 2 π mais φ é igual a π sobre 2. Se eu isolar meu φ, eu vou ter que φ é igual a... Aqui está sobre 2, né? Então vai ficar 1 menos 5, que é menos 4, sobre 2π. Isso daqui é igual a menos 2π. Então eu descobri o meu valor de φ. Eu descobri quem que é o ângulo φ. Tudo bem, gente? Eu vou apagar então agora isso daqui para poder fazer a equação com outro ponto. Só que eu vou guardar essa informação de que φ é igual a menos 2π. Eu vou guardar ali junto com o ômega. Então para isso primeiro eu vou apagar aqui, né? Vou colocar aqui então que o meu φ é igual a menos 2π. O próximo ponto que eu vou pegar vai ser um ponto bastante simples, que eu recomendo vocês sempre olharem ele quando for uma questão de gráfico e tudo mais, que é o instante de tempo t igual a 0. No instante de tempo t igual a 0, quem que eu vou conseguir encontrar? A minha amplitude, né? A minha amplitude inicial do problema, antes do sistema sofrer amortecimento. No instante de tempo t igual a 0, a minha amplitude vale quanto exatamente? Vale 100. Na verdade, a minha posição vale 100. Ok? O bloquinho, né, o sistema, está na posição x igual a 100 quando o tempo igual a 0. Então, eu vou ter aqui a 0 vezes e elevado menos gama sobre 2 vezes 0. E aqui eu vou ter cosseno... Acho que eu vou ter que colocar esse fio um pouquinho para o lado aqui. Cosseno de ômega vezes 0 menos 2π, certo? Porque o meu φ é menos 2π. Aqui eu vou ter e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Certo, pessoal? Aqui eu vou ter o quê? Cosseno de 0 menos 2π. Então vai ser cosseno de menos 2π. Cosseno de menos 2π é a mesma coisa que cosseno de 2π. Isso aqui vale 1 também. Então, eu consigo concluir bem fácil que o meu A0 vale 100. Tá aí, então, mais uma incógnita que eu encontrei do problema. A0 igual a 100.
Por fim, eu vou escolher o último ponto, que agora é um ponto um pouco mais chato de ser percebido. Eu vou escolher um ponto onde eu consiga encontrar valores tanto bem definidos para o x quanto para o t. Tipo, eu quero encontrar valores bem definidos, valores onde tipo, não dê quebrado, eu não tenha que fazer aproximações nem nada. Para isso, então, eu vou escolher um instante de tempo igual a 2,4 segundos. Tudo bem? Eu vou escolher esse tempo porque nesse tempo eu consigo achar uma posição mais bem definida, um valor mais bem, assim, redondo. Esse valor, no caso, é menos 30. Tá? No instante de tempo t igual a 2,4, o meu sistema está na posição menos 30. Eu sei o valor de A0, é 100. E elevado a menos gama sobre 2 vezes 2,4, que é o meu instante de tempo, vezes cosseno de... cosseno aqui de 5/4 de π vezes 2,4 menos 2π. Com essa equação, eu vou conseguir isolar o gama e descobrir quem ele é. Eu posso passar esse 100 dividido, então aqui eu vou ter menos 1/3. Não, mentira. Menos 0,3. Perdão, eu estou fazendo besteira já. Ok, eu vou ter menos 0,3. É igual a e elevado a menos 1,2 gama. Tudo bem? Vezes cosseno. 2,4 dividido por 4 é 0,6. 0,6 vezes 5 é 3. Então eu vou ter 3π menos 2π. Cosseno de 3π menos 2π é cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, de fato, é continuar aqui com a equação, aplicando o logaritmo dos dois lados. Eu vou ter aqui logaritmo de 3 sobre 10, né? Afinal de contas, 0,3 é 3 décimos, igual a logaritmo neperiano, né, de e elevado a menos 1,2 gama. Tudo bem, gente? O que eu vou fazer? Desse lado, eu vou aplicar a propriedade de logaritmos, separar esses dois logaritmos numa diferença, né? Porque se vocês lembrarem, logaritmo de uma divisão é a diferença dos logaritmos, e aqui dá para simplificar, né? Porque é o ln de e. Então, basta eu tombar esse expoente, ln de e na base e é 1. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui em cima, continuar aqui em cima, tá, pessoal? Resolvendo essa equação de logaritmos. O que eu tenho, então, é ln de 3 menos ln de 10 igual a menos 1,2 gama, ln de e na base e é 1, nem vou colocar. Agora, a gente vai precisar abstrair um pouco, fazer umas aproximações para poder chegar no resultado esperado. ln está na base e. O e é um valor em torno de 2,7, mais ou menos, que a gente pode aproximar como sendo 3, tudo bem? Então, ln de 3 na base e é mais ou menos como se fosse ln de 3 na base 3, que é 1. Então, a gente vai ter que fazer umas aproximações para falar que isso daqui é 1. Se vocês pararem para pensar nesse lado também, o que acontece? 10 é um pouco maior do que 9, porém a gente pode aproximar para 9. E 9 é 3 ao quadrado. Então, aproximando 10 para 3 ao quadrado e e para 3, a gente faz essas aproximações, mas é o que a gente tem na mão para fazer, a gente não tem calculadora nessa prova. 3 ao quadrado na base 3 aqui vai me implicar que esse ln vale aproximadamente 2. Tudo bem? Então, eu vou ter de um lado 1 menos 2 e do outro lado menos 1,2 gama. Então, eu vou ter isso aqui. 1 menos 2 é igual a menos 1,2 gama. 1 menos 2 é menos 1, né? Deixa eu só terminar de apagar isso daqui e a gente já termina rapidinho. Aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar menos 1,2 gama. Troca o sinal dos dois lados e passa 1,2 dividindo. Gama é igual a 1,2 é 12 sobre 10. Então, eu vou já escrever 10 sobre 12, tudo bem? Que é igual a 5/6, que é um número menor do que 1, tá? Só para deixar bem claro que o valor de gama é um valor menor do que 1. Então, se a gente parar para analisar, agora de novo nas alternativas do exercício,
A gente estava em dúvida entre duas alternativas, que era a alternativa A e a alternativa C. Na alternativa A, ele fala que o gama vale aproximadamente 0,9, que é um valor menor do que 1. Já na letra C, ele fala que o gama vale 1,6, que é maior do que 1, o que não é verdade. Então, apesar de todas as aproximações que a gente fez aqui no exercício, o valor de gama ainda assim é um valor menor do que 1. Então, reiterando, a gente confirma, né, que o valor de gama é aproximadamente 0,9 menor do que 1 e, portanto, a gente chega na afirmativa certa, que é a letra A.